Olá, futuros colegas, advogados e advogadas. Estamos hoje trabalhando acerca do estabelecimento empresarial. E quando falamos de estabelecimento empresarial, eu quero remeter essas imagens para que vocês reflitam um pouco. Dêem uma só olhada. Primeiro, a sede desta gigante companhia aberta, a JBS, o prédio. Em segundo lugar, nós temos aí o pessoal trabalhando, utilizando os maquinários para realizar o processamento de carne, inúmeros patrimônios aí envolvidos, não é mesmo, pessoal? Em terceiro lugar, nós temos o patrimônio intangível da JBS. Notem vocês quantas marcas que a JBS possui. E é a partir daqui, pessoal, que nós iremos conceituar, trazer a natureza jurídica de estabelecimento empresarial, bem como o contrato de trespasse. Então faz o seguinte, fica aqui comigo, tá bom? Estabelecimento empresarial. Vamos primeiro de tudo conceituar o que vem a ser estabelecimento empresarial. E esse conceito está previsto lá no artigo 1142 do Código Civil, pessoal. E é assim que nós conceituamos. Dê uma analisada. É um complexo de bens corpóreos e incorpóreos, materiais e imateriais, para a consecução da atividade econômica. Notem vocês, pessoal, quero que vocês frisem as palavras bens corpóreos e incorpóreos. Bens materiais, mesa, televisão, cadeira, e bens imateriais, que são as marcas, a clientela, o aviamento. Tudo bem, pessoal? Este é o conceito de estabelecimento empresarial. E nós vamos, a partir de agora, verificar qual que é a sua natureza jurídica. Como tudo no direito, precisamos definir a natureza jurídica. No estabelecimento empresarial não será diferente. Então, qual a natureza jurídica do estabelecimento empresarial? Coloquem aí no caderno de vocês. A natureza jurídica é uma universalidade de fato. Uma universalidade de fato e não de direito. Artigo 90 do nosso Código Civil. Por que universalidade de fato e não de direito, Caio? Embora o direito, a lei traz o conceito de estabelecimento empresarial, o artigo 90 traz muito bem conceituado que os conjuntos de bens para uma finalidade venha a ser uma universalidade de fato. Então a doutrina majoritária é muito pacífica no sentido de que a natureza jurídica do estabelecimento empresarial é uma universalidade de fato e não de direito. Tudo bem, pessoal? Fica essa dica para vocês aí e vamos comigo, não parem de estudar direito empresarial. Segunda fase nós iremos aprovar você. Tudo bem? Notem vocês, pessoal, vou colocar uma figura na imagem aí para que vocês possam pensar um pouco. Uma companhia bastante conhecida, dê uma olhada aí. A Microsoft. Pessoal, basicamente a Microsoft em 1999 ela chegou a 507,5 bilhões de reais. No entanto, pessoal, os ativos reais dessa companhia eram tão somente, entre aspas, esse tão somente, 11 bilhões de reais. E o faturamento anual de 15 bilhões de reais. Ora, uma companhia vale 507 bilhões de reais valor de mercado. No entanto, Caio, os seus ativos reais são 11 bilhões e o faturamento anual são 15 bilhões. Por que 507 bilhões? Por quê, pessoal? Existe um negócio chamado aviamento. E é agora que nós iremos conceituar e identificar o que é aviamento. Olha essa figura, pessoal. Olha essa figura. O que vocês imaginam nessa figura? Aviamento, um crescimento de janeiro, fevereiro, março, abril, um crescimento de fluxo de caixa, um crescimento de faturamento. Logo, meu amigo, minha amiga, futuro advogado e futura advogada, o que é aviamento? É o potencial de lucratividade do estabelecimento empresarial diante de sua organização. Notem, pessoal, notem, em que pese a Microsoft ter em ativos reais 11 bilhões e o faturamento de 15 bilhões, pessoal, Bill Gates, quando ele organiza
quando ele organiza todos esses complexos de bens materiais e imateriais, ele possui um sobrevalor. Ora, esse sobrevalor é o que ele vende no mercado. Esse sobrevalor dá-se o nome de aviamento. Ou então numa doutrina norte-americana chamada de Goodwill of a Trade. É o ágio, o sobrevalor dado ao estabelecimento empresarial diante da sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Mas a OAB sabe que você sabe esse conceito. E ela vai querer fazer uma pegadinha com você. Ela vai dizer que o aviamento, ele é um elemento do estabelecimento empresarial. Mas você que está aqui conosco assistindo na LFG vai rir e dizer negativo, não é elemento. O aviamento, ele é um atributo do estabelecimento e não elemento. Logo, pessoal, esse sobrevalor dado ao estabelecimento empresarial, ele é uma qualidade, diferentemente de um elemento. Elemento é essa televisão que aqui se encontra. Elemento é o mouse, é o iPad, isso sim é um elemento. Agora, o aviamento, esse sobrevalor, é tão somente uma qualidade, tão somente um atributo do estabelecimento empresarial. Ok? Colocaram isso no caderno de vocês? Então agora iremos conversar um pouco sobre a clientela e a freguesia. Por quê? A clientela e a freguesia. Porque, pessoal, a clientela e a freguesia nada mais são do que a manifestação externa deste sobrevalor. A manifestação externa pelo conjunto de bens organizados que demos um nome de estabelecimento empresarial. Ora, se o meu estabelecimento empresarial ele é bem organizado, possui segurança, tem um design, os clientes são muito bem atendidos, eu irei atrair quem, pessoal? Clientes, fregueses, e é isso que faz a geração de fluxo de caixa. Logo, pessoal, coloquem aí no caderno de vocês a diferença entre cliente e freguês. Cliente possui um vínculo com o estabelecimento empresarial, um vínculo de confiança. Ora, eu, Caio, sou cliente deste exemplo aqui da JBS, pois adoro fazer uma picanha de Angus nos finais de semana na minha casa. Só compro carne da JBS porque eu confio, eu gosto dela. Esta relação é de clientela. Tudo bem, pessoal? Diferentemente é a relação de freguesia. Por quê? Freguesia é a pessoa, homem ou mulher, que passa pelo estabelecimento pela sua comodidade. Está ali, chamou atenção, ele vai lá e adquire um produto, adquire um serviço pela comodidade. Notem vocês, não há um vínculo de confiança. Ele tão somente passou por aquele estabelecimento, adquiriu um produto ou então adquiriu um serviço. Este cara ou esta cara será chamado de freguês. E cliente, então, é o quê? Possui vínculo. Freguês não possui vínculo com o estabelecimento. Tá claro isso para vocês, meus amigos? Isso cai na OAB, mas eu tenho certeza que você irá tirar de letra. Adiante, meus amigos. O que nós vimos até agora? Conceituamos o estabelecimento, ok? Que é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. Vimos que o aviamento, ele é um atributo e não um elemento. Vimos também que a natureza jurídica é ou de uma universalidade de fato e não de direito. Agora, iremos conversar um pouco sobre o famoso contrato de trespasse. O famoso contrato de trespasse, que você pode conceituar no seu caderno como o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. É o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. Artigo 1142 e seguintes do nosso querido amado Código Civil de Miguel Reale. Pessoal, o que nós precisamos saber do estabelecimento empresarial, do contrato de trespasse? Primeiro, o conceito que nós já sabemos. Agora, iremos saber sobre os efeitos que esse contrato produz. O que eu preciso fazer para que esse contrato produza efeitos
perante terceiros e perante os credores. Até porque, pessoal, um estabelecimento empresarial é um nexo de contrato, sim ou não? Tem contrato com os trabalhadores, tem contrato com os fornecedores, tem contrato com os meus clientes. Então, eu hoje vou alienar, vou vender esse estabelecimento empresarial. Quais são os cuidados que eu preciso ter para que ele possua efeitos perante terceiro e perante credor? Então, coloca aí no seu caderno. Primeiro, efeitos perante terceiro. Para que o contrato, meus amigos e amigas, prestem atenção, para que o contrato de trespasse possua efeitos perante terceiro, ele terá que ser averbado e publicado na imprensa oficial. Primeiro, ele é averbado na margem da matrícula dele, lá no Registro Público de Empresas Mercantis. Ora, eu pego o contrato de trespasse, comprei, todo mundo assinou, vou lá e registro na junta comercial, no Registro Público de Empresas Mercantis. Isto já produz efeitos perante terceiro. No entanto, a lei vai além, diz que, não obstante eu precisar averbar a margem da matrícula, eu preciso publicar na imprensa oficial. Então, para que esse contrato tenha efeitos, pessoal, qual a palavrinha-chave que você precisa saber? Averbar e publicar. Sabendo disso, não tenho dúvida que você irá acertar essa questão na sua prova da OAB. Ok? Agora coloquem aí. Efeitos perante credores. Efeitos perante credores. Esses efeitos, pessoal, novamente aquele exemplo. Eu caio, tenho estabelecimento empresarial, no entanto, eu tenho um nexo de contratos aqui, inúmeros credores. Para que possua efeito, produza efeito este contrato, qual cuidado que eu preciso ter para com estes credores? Pessoal, eu preciso notificar esses credores. Tudo bem? Princípio da boa-fé objetiva, 421 e 422 do Código Civil, meus amigos e amigas. Eu necessito notificar estes credores para que eles se manifestem no prazo de 30 dias. Se um credor disser, Caio, não concordo com essa venda, porque você não tem bens para poder arcar com a sua dívida, eu não concordo com esta venda, eu ficarei impossibilitado de realizar o contrato de trespasse. No entanto, pessoal, se eu notifico, além de eu demonstrar boa-fé objetiva da minha atuação, esses credores, se não manifestarem no prazo de 30 dias, esse contrato poderá ser feito de uma forma tranquila e castiça. Então, pessoal, notem vocês, para que tenha efeitos perante credores, eu preciso fazer o quê? Notificar os credores. Notificar os credores para que eles se manifestem no prazo de 30 dias. O que os credores podem fazer? Vamos lá. Primeiro, o credor ele pode aceitar, mandar um e-mail para mim, Caio, nada contra esse contrato de trespasse. Ok. Ou então, ele pode negar, Caio, considerando que essa dívida não foi saldada, eu proíbo, eu vedo essa vedação, essa alienação. E aí eu caio, ou pago a dívida, ou então fico impossibilitado de vender. E qual que é a terceira situação que os credores podem fazer? Ficar silente. Eu caio, notifico o credor, e passa 30 dias, este cara ou esta cara fica em silêncio. Ora, concordam comigo que aí houve uma aceitação tácita? Então, nesta hipótese, eu posso alienar e produzirá efeitos o meu contrato de trespasse. Vou pedir para vocês darem uma lida no artigo 1145 do Código Civil. Lá vai dizer como que nós iremos fazer com os credores no contrato de trespasse. Tudo bem, pessoal? Coloquem assim no caderno de vocês, exceção. Exceção. Ora, a regra é o seguinte: se eu vou fazer um contrato de trespasse, compra e venda do estabelecimento empresarial, preciso notificar os credores para que no prazo de 30 dias manifeste sobre a possibilidade ou não. No entanto, pessoal, a exceção é a seguinte: se o empresário ou a sociedade empresária tiver bens
suficiente para poder pagar esta dívida, eu não preciso notificar esses caras, esses credores. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Faz, né? Ora, se eu tenho bens o suficiente, eu tenho um caixa de R$1 milhão mês, tenho uma dívida de R$2.000. Ora, será que eu preciso notificar esse cara de R$2.000, sendo que eu tenho um fluxo de caixa de R$1 milhão, pessoal? Não faz sentido fazer isso. Então, a exceção é a seguinte: se o empresário ou a sociedade empresária possuir bens suficientes para a quitação das dívidas, ele pode vender sem a notificação. Mas a regra geral é que haja a notificação dos credores para que se manifestem no prazo de 30 dias. Tudo bem? Isso é tão importante, pessoal. Esse cuidado é tão importante que se não tiver essa notificação e não tiver bens, isso é um ato de falência. Quando nós estudarmos falência, veremos que um dos atos de falência é o contrato de trespasse, ou seja, o contrato de compra e venda do estabelecimento, sem que eu notifique os credores. Isso é um ato de falência. Então, façam um xizinho no artigo 1145, porque ele é de extrema importância. Tudo bem, meus amigos e amigas? Todos aqui comigo? Fiéis que irão conseguir a sua carteira da OAB? Não tenho dúvida, pessoal, que vocês irão conseguir. Prestem atenção, hein? Vamos continuar com a nossa matéria. O que acontece com os débitos da empresa? O que acontece com os débitos? Ora, vendi, os credores não se manifestaram, ou então todos permitiram o contrato de trespasse. O que acontece com esses débitos? Coloquem assim, ó, a regra. Assunção integral dos débitos pelo adquirente. O adquirente, ele absorve todos os débitos do estabelecimento empresarial. Só que faz o seguinte, coloca uma vírgula e coloca assim, ó, desde que contabilizadas. Desde que contabilizadas. Novamente, a obediência ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ora, sabemos que a contabilidade, ela reflete a saúde financeira daquela empresa, daquele estabelecimento empresarial. Logo, se eu não colocar um débito ali, não escriturar esse débito ali, o adquirente não vai ser responsável por ela, sim ou não? Então a regra é a seguinte, pessoal: assunção, a absorção integral dos débitos, vírgula, desde que contabilizadas. Tudo bem? E aí eu quero colocar na tela para vocês o enunciado 59 da segunda jornada do CJF. Por quê? Porque isso cai em prova e traz muita confusão na cabeça dos alunos, né? Dos examinandos. O que acontece? Eu vender o trespasse, eu vender o meu estabelecimento pelo contrato de trespasse, pessoal, eu estou vendendo basicamente o meu CNPJ. Tudo bem? Eu estou vendendo o meu CNPJ. Se eu sair daquele local e entrar, suponhamos que eu tenho uma padaria, ok? Eu vendo a minha padaria para a Karina, que é a nossa monitora aqui da LFG. Vendi para a minha padaria para a Karina, ok? Vendi para ela. No entanto, ela se estabelece em outro lugar, mas aí João vem aqui no mesmo local e cria uma padaria. Ele gostou daquele local. Lá os fregueses já estão acostumados, já tem clientes ali. Então ele vai lá e abre. Tem relação, pessoal? Tem nexo de causalidade nessa relação? Não tem. Uma coisa é o estabelecimento empresarial. Eu vender o meu estabelecimento empresarial para a Karina. Karina, vamos fazer o contrato, está aqui o CNPJ, minha contabilidade. Outra coisa, pessoal, é eu parar as minhas atividades e um terceiro, ou qualquer, posso conhecer a pessoa, vem aqui e abre um novo CNPJ com a mesma atividade. Esse cara não irá responder pelas dívidas. Só irá responder pelas dívidas aquele que for adquirente do estabelecimento empresarial. E é isso que diz o enunciado 59. Vai dizer assim, ó, a mera instalação de um novo estabelecimento em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no artigo 1146 do Código Civil.
Viram, pessoal? É muito básico isso, tá? E eu tenho certeza que vocês irão tirar de letra na sua prova da OAB. Adiante! Fiquem comigo aqui, desliga o telefone, tá? E fica comigo aqui prestando atenção, porque agora nós vamos falar sobre a solidariedade. Solidariedade do quê? Dos débitos. Dos débitos. Falamos dos débitos. O que acontece com os débitos? A absorção integral. Haverá a assunção dos débitos pelo adquirente. No entanto, pessoal, haverá uma responsabilidade solidária. Uma responsabilidade solidária entre o adquirente e entre o alienante. Tudo bem? Então, eu, Caio, alienante, vendi para a Karina o meu estabelecimento. Eu sou responsável solidário com a Karina. Pelo prazo de 1 ano. Pelo prazo de 1 ano de quando, pessoal? De quando averbado e publicado o contrato de trespasse. Tudo bem? Só que agora eu quero uma atenção. Uma atenção e coloquem assim no caderno de vocês. Dívidas anteriores à publicação do trespasse. Dívidas anteriores à publicação do trespasse. Ou seja, publicou o trespasse hoje. O que acontece com as dívidas anteriores a esta data, pessoal? O que vai acontecer? Primeiro, assunção integral do adquirente. Segundo, responsabilidade solidária entre alienante e adquirente daqui, ó, de quando eu vendi, de quanto publicou o contrato nas dívidas anteriores. Tudo bem? Então, dívidas anteriores à publicação. 1 ano da publicação. Ok? Coloquem abaixo assim. Dívidas posteriores à publicação do trespasse. O que eles chamam de parcelas vincendas, tá, pessoal? Suponhamos que eu tenho aí um empréstimo com o banco, tá? Um financiamento com o banco, eu, empresa, tenho um empréstimo, um CDC com o Banco da Vida e uma instituição financeira. Não quitei este contrato quando do trespasse, o banco autorizou o contrato de trespasse, só que as parcelas continuam vencendo. Eu vendi hoje, mas vai vencer em novembro, dezembro, janeiro de 2020, fevereiro e assim subsequente. Pessoal, a solidariedade, neste caso, de débitos posteriores à data da publicação, será também de 1 ano. Também de 1 ano. Mas de quando, pessoal? De quando vencer a parcela. Então, vendi o estabelecimento hoje. A parcela que vencerá em janeiro de 2020, eu, alienante, eu, Caio, alienante, serei responsável solidário até janeiro de 2021. É isso que vai dizer o artigo 1146, pessoal. Assunção integral dos débitos pelo adquirente, responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária, Caio? Eu esqueci. Relembro para você aqui, ó. Posso cobrar tanto do alienante quanto do adquirente. E se eu receber de um, não significa que eu perdoei o outro. Depois eles resolvem entre eles, ação de regresso, mas eu posso cobrar tanto um quanto o outro. Isso que é responsabilidade solidária. Tudo bem? Então, dívidas anteriores, como que ficou? 1 ano da publicação do contrato de trespasse. E dívidas posteriores, 1 ano de quando? De quando vencer a parcela. Olha aqui, pessoal, olha que fácil. É por isso que você será aprovado na OAB. Porque direito empresarial é algo fácil de ser estudado. E se ficou alguma dúvida, pessoal, interage comigo aqui nas redes sociais. Estou aqui para poder ajudar, facilitar você a conquistar o teu grande sonho de ser um advogado ou ser advogada. Tudo bem? Vamos adiante que já estamos finalizando sobre estabelecimento empresarial. Vimos os débitos, coloquem aí. Dívidas tributárias. Dívidas tributárias. O que acontece com as dívidas tributárias, meus amigos e minhas amigas? Artigo 133, lá do CTN. E peço para o nosso querido amigo jogar esse slide na tela para que eles possam ver. Regra, pessoal. Regra, vai haver a sucessão integral das dívidas tributárias. Tudo bem, meus amigos e amigas? Haverá a sucessão integral das dívidas tributárias. Qual que é a exceção?
Exceção aqui, pessoal, é o benefício de ordem para quem? Para o adquirente, em duas hipóteses. Ou seja, eu, Caio, sou alienante, a Karine é adquirente. A Karine tem assunção integral dos débitos tributários. No entanto, ela terá benefício de ordem, logo, benefício de ordem. O credor, o fisco, pode cobrar primeiro de mim e depois da Karine em apenas duas hipóteses. Duas hipóteses. Quais sejam? Coloca aí, pessoal. Se eu, Caio, continuar exercendo qualquer atividade, qualquer uma que seja, se eu tinha uma gelateria e vendi e comecei a fazer pizza, eu serei responsável por essa dívida tributária, pessoal. Eu serei responsável por essa dívida tributária da minha gelateria. Tudo bem? E a segunda hipótese é se o alienante exercer qualquer atividade em até 6 meses do contrato de trespasse. Notem vocês, pessoal. Então, benefício, regra geral, sucessão integral. Exceção, benefício de ordem, em duas hipóteses, que eu vou cobrar primeiro o adquirente e depois o alienante. Primeira hipótese, se eu, Caio, exercer qualquer outra atividade, tudo bem? E dentro do prazo de 6 meses. Pessoal, tranquilo isso? Tranquilo? Se restarem dúvidas, entre em contato comigo. Tudo bem? Atenção, tá? Coloquem aí. Atenção. Se o alienante, meus amigos e amigas, se eu, Caio, não exercer nenhuma atividade econômica, mas cansei de ser empresário, cansei dos ônus de empresário, não quero mais, ou então já estou rico o suficiente, não quero mais ser empresário. Se eu não praticar nenhuma atividade econômica, pessoal, por obviedade, a pessoa que comprou o estabelecimento será responsável por todos os débitos fiscais, sem sombra de dúvida. Tudo bem? Tranquilo quanto às dívidas fiscais, meus amigos e amigas? Vamos adiante, vamos adiante. Coloquem assim no caderno de vocês. Benefício. Benefício. Benefício aonde? Se eu caio alienante, tudo bem? Sou alienante, eu estou em falência ou estou em recuperação judicial, estou pelo processo de falência ou recuperação judicial, a lei vai dizer o seguinte: se o adquirente comprar um estabelecimento empresarial que esteja num processo de falência ou de recuperação judicial, ele não é responsável pelas dívidas tributárias. Pessoal, isso nada mais é do que um mecanismo de incentivo para que o adquirente compre o estabelecimento empresarial, para que ele cumpra a sua função social da empresa e a sua preservação da empresa. Ora, se eu estou quebrado, cheio de dívida fiscal, já estou com falência, recuperação judicial, se alguém vai querer comprar e assumir essa bucha, pessoal, cheio de tributo, negativo. Então, a lei, o artigo 133, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CTN, o artigo 141, inciso 2 da Lei de Falência e o artigo 60, parágrafo único também da Lei de Falência, que é a Lei 11.101 de 2005, a combinação destes artigos irá dizer o seguinte: se o adquirente comprar um estabelecimento empresarial que possui débitos fiscais e esse estabelecimento está tanto em recuperação judicial ou falência, o adquirente não irá responder, está isento, não irá responder por esses débitos fiscais. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui comigo ou não? Vamos adiante, vamos adiante. Coloquem assim agora: cláusula de não restabelecimento, cláusula de não concorrência. Ora, Caio, onde que a gente está? A gente está falando de trespasse ainda, dentro do estabelecimento empresarial. Ok? Primeiro conceituamos natureza jurídica do estabelecimento empresarial, vimos aviamento e entramos no trespasse. No trespasse nós conceituamos, vimos os débitos, como que faz para ter efeito para terceiro e para credor, vimos as dívidas tributárias e agora nós vamos ver uma cláusula chamada cláusula de não restabelecimento, ou então a cláusula de não concorrência,
que é o artigo 1147 do Código Civil. E você vai colocar assim no seu caderno, o objetivo do artigo 1147. O objetivo do artigo 1147, pessoal, tão somente é evitar a concorrência desleal, evitar o desvio de clientela. Por quê? Porque eu, Caio, alienante, tenho uma gelateria, vou vender para a Karine, que é a nossa monitora aqui, e aí eu do lado dela abro minha gelateria de novo. Isso é justo, pessoal? Isso faz sentido num Código Civil calcado na função social e na boa-fé objetiva? Faz sentido? Claro que não. Claro que não. Ciente disto, o legislador em 2002 colocou o artigo 1147. E lá vai dizer o seguinte, que no contrato de trespasse, o alienante não pode concorrer com o adquirente pelo prazo de 5 anos. Pelo prazo de 5 anos da publicação do contrato de trespasse. Tudo bem? O que eu quero que você saiba sobre essa cláusula, porque a OAB também já sabe que você manja muito sobre isso, pessoal. Você está aqui na segunda fase de empresarial, não é para qualquer um, você já é um vencedor, ok? Então, o que ele quer que você saiba hoje, a OAB? Primeiro, trata-se de uma cláusula implícita. O que é uma cláusula implícita, Caio? Estando no contrato ou não, essa cláusula vai ser prevista. Esse artigo tem que ser visto. Não pode concorrer. Independe de estar no contrato, pessoal. Essa cláusula tem um caráter implícito. Essa é a primeira informação que eu quero que vocês coloquem aí. A segunda informação, coloquem aí no caderno. Segunda informação. O contrato poderá permitir a concorrência, porque o artigo 1147, lá no início do caput, vai dizer assim, salvo disposição contrária, ou seja, no contrato, fica vedado ao alienante de concorrer com o adquirente pelo prazo de 5 anos da publicação do contrato de trespasse. Esse salvo disposição em contrário é o contrato. Então, o contrato, ele pode permitir, sim, a concorrência. Ele pode, pessoal, diminuir o prazo de 5 anos, dizendo assim, esse cara não vai concorrer comigo apenas por 2 anos. Pode. Então, essa cláusula pode reduzir o prazo de não concorrência. No entanto, pessoal, a última informação que eu quero que vocês coloquem sobre a cláusula de não restabelecimento. A última informação. Coloca assim, o STJ não permite o aumento desse prazo. Eu só posso diminuir. Eu não posso aumentar. Por quê, Caio? Porque eu vou ferir o artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, que é a livre iniciativa, bem como o artigo 170 da Constituição. Então, eu posso diminuir, mas não posso aumentar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso é cláusula de não restabelecimento. Por fim, e não menos importante, coloquem aí no caderno de vocês outro tópico, subrogação dos contratos. Subrogação dos contratos, ou então a substituição dos contratos. Diz para vocês que a empresa, o estabelecimento empresarial, possui um nexo complexo de contrato com o investidor, contrato com o fornecedor, com o empregado, inúmeros contratos. O que acontece com esses contratos? Subrogação, substituição automática desses contratos. Naquela parte, quando eu vou classificar nos contratos, parte Caio XPTO Limitada e a outra parte eu vendi. O cara que adquiriu irá subrogar-me, irá me substituir neste contrato. Ele será parte neste contrato. Tudo bem? Regra. Haverá subrogação dos contratos. Tudo bem? Artigo 1148 do Código Civil. No entanto, para finalizar e fazermos um briefing de tudo que nós vimos até agora, coloquem a exceção. Exceção na subrogação. São os contratos de caráter personalíssimo. Contratos, pessoal, comumente utilizados para contrato de locação, o contrato de prestação de serviço, aquele que a pessoa é importante para o exercício do objeto social desse contrato. Tudo bem? Então, esses contratos personalíssimos
poderá ser rescindido, pessoal. Poderá ser rescindido pelo prazo de 90 dias. Tudo bem? E é aqui que nós finalizamos todo o conteúdo de estabelecimento empresarial. E o que nós vimos desde o início, pessoal? Primeiro, o que é estabelecimento? Complexo de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário utiliza para o exercício da atividade econômica. Vimos que sua natureza jurídica nada mais é do que uma universalidade de fato, artigo 90 do Código Civil. Vimos que o aviamento, aquele sobrevalor dado ao estabelecimento, nada mais é do que um atributo, uma qualidade e não elemento. Falamos sobre o contrato de trespasse. Dentro do contrato de trespasse, vimos que é um contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. Vimos que esse contrato, para ter efeitos, ele precisa ser averbado e publicado na imprensa oficial. Vimos também que nós precisamos notificar os credores para que eles se manifestem em 30 dias, permitindo ou não a venda desse contrato. Vimos, pessoal, que os débitos desta empresa haverá uma subsunção, haverá uma assunção integral destes débitos pelo adquirente. Ele assumirá todos os débitos. Tudo bem? Vimos que os débitos tributários, regra geral, haverá a assunção integral. No entanto, haverá benefício de ordem em duas hipóteses: se o Caio alienante exercer uma atividade econômica, qualquer que seja, ou continuar aquela pelo prazo de 6 meses. Vimos também, pessoal, a possibilidade de subrogação dos contratos. E no final, também antes de subrogação, nós vimos aquela questão da cláusula de não restabelecimento, a cláusula de não concorrência. Posso concorrer com o adquirente? Negativo, pelo prazo de 5 anos. É ou não é, meus amigos e minhas amigas? E é assim que nós finalizamos esta aula. Espero que tenham gostado, fico à disposição para cada um de vocês. Interage comigo, retirem dúvidas, manda mensagem, que a nossa função é fazer você ser aprovado ou aprovada no exame da OAB. Obrigado.